Oi, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Elisael e hoje a gente vai falar a respeito dos fundamentos de bioquímica. Quando a gente pensa na bioquímica, a gente está pensando principalmente em quê? A gente está pensando em como que vai funcionar um organismo vivo. Por quê? A bioquímica ela vai ser a ciência responsável por estudar os fundamentos que a gente precisa compreender o que vai acontecer com cada reação dentro do interior da célula. Então, a bioquímica nada mais é do que a ciência que estuda a vida. Então, ela vai estudar a vida que acontece dentro do interior da célula. Então, ela vai entender como que funciona cada mecanismo, cada reação e por que cada uma dessas reações é extremamente importante. Quando a gente pensa na bioquímica, ela tem a composição chave do que a gente fala em termos de composição de um organismo vivo. Para a bioquímica, um organismo vivo, ou seja, uma célula, ela é composta essencialmente de 6 elementos majoritários. Que elementos são esses? O carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. Então, esses elementos eles vão estar presentes principalmente na formação de praticamente todas as moléculas que a gente possui dentro da célula. E eles vão ser, além disso, o esqueleto que irá formar a nossa célula. Então, só para a gente entender, cada molécula que a gente vai ter dentro do nosso organismo, ela vai ter uma composição essencial baseada nesses elementos. Esses elementos, a gente chama eles de majoritários, mas não são somente esses elementos que fazem parte aí da bioquímica da nossa vida. Então, pessoal, conforme eu estava falando para vocês, cada uma dessas moléculas que vai ter dentro do interior das células, elas vão ter, em especial, uma composição que é baseada nesses elementos esses elementos não metálicos. E, além desses, como eu já havia falado, a gente tem outros elementos que eles vão estar em menor quantidade. E aí, esses elementos, a gente chama eles de íons. E mais para frente a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Outro ponto muito importante dentro desses elementos importantes para a química da vida, a água é um dos mais importantes que a gente tem. Ou seja, ela é o nosso meio reacional. Então, a água ela acaba sendo o principal componente dessas células. Então, é ela que vai preencher os espaços vazios, ou seja, todas as nossas reações vão acontecer nesse meio reacional. Então, só para a gente ter uma ideia, a água ela é formada por oxigênio e hidrogênio e ela tem alguns atenuantes que são importantes. Então, ela tem umas características propriamente ditas, como calor específico, tensão superficial, capilaridade. Ela é um solvente universal, então por isso que a gente tem ela dentro do nosso organismo, porque a maioria das moléculas consegue dissolver com muita facilidade nesse meio reacional. As moléculas que não conseguem dissolver nesse meio reacional, a gente vai ter especificadamente alguns outros compostos que vão fazer esse carreamento dessas moléculas e ela vai participar, ou seja, ela vai ser o meio reacional por onde vão acontecer todas as reações que acontecem nas células. O carbono, ele é um dos elementos mais abundantes que a gente tem no nosso organismo. Como eu havia falado para vocês,
a gente não tem somente aqueles 6 elementos, a gente tem outros elementos. E esses outros elementos, eles são extremamente importantes. Dentro desses outros elementos, a gente tem majoritariamente 5 íons, que são o cálcio, o potássio, o sódio, o magnésio e o cloreto. Então, para que servem esses elementos? Esses elementos, eles são atenuantes de modelagem das enzimas, ou seja, eles acabam atuando como modeladores de reações, que a gente chama de processo alostérico. O que é isso? Um processo alostérico, ele é aquele processo onde a gente pode aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Então, dependendo do elemento que eu tenho proposto no meio reacional que está acontecendo, a reação, essa reação ela pode acontecer ou ela pode não acontecer. Então, cada um desses elementos metálicos, que são esses íons, eles vão estar relacionados a enzimas específicas. Agora mesmo a gente vai entender nas próximas aulas o que são essas enzimas, quais os papéis que elas possuem. Então, as enzimas, elas nada mais são do que auxiliadores de reações. Então, quando eu tenho uma enzima com o seu modulador, eu tenho uma facilidade de acontecer uma reação. Igual, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma molécula que a gente chama de isocitrato e uma outra molécula que a gente chama de alfa-cetoglutarato. Ou seja, é uma forma de eu transformar uma cadeia em uma outra cadeia. Então, essa enzima com esse modulador, quando eles se encontrarem, vai acontecer esse processo de reação. Então, a gente vai ter uma modificação estrutural. Então, a gente modifica a forma, a gente pode tirar elementos, pode acrescentar. Então, só para que vocês consigam ver, a gente tem essa fórmula completamente diferente dessa fórmula. Então, as enzimas elas vão, juntamente com esses íons, modular a resposta das reações, beleza? E mais para frente, em outras aulas, a gente vai entender para que serve cada uma das enzimas, aonde elas atuam, quais são as melhores fórmulas, como que elas são determinadas, e a gente vai conseguir compreender de uma forma melhor. Ainda falando das moléculas, falando dos processos reacionais que acontecem no nosso organismo, o nosso organismo ele tem moléculas específicas para acontecer esses processos reacionais. E esses processos reacionais, bioquimicamente falando, eles são chamados por alguns nomes específicos. Ou seja, bioquimicamente falando, eu tenho uma rota que aquele componente passa para que ele seja modificado e utilizado dentro do nosso organismo. Igual, por exemplo, quando a gente ingere a glicose, olha que interessante. Ela acaba entrando numa via de degradação que a gente chama de glicólise. O que seria essa via? É a gente transformar esse açúcar em energia. Então, a glicose, ela é toda convertida no piruvato, que é uma outra molécula, que vai ser associada a um outro processo químico que vai acontecer lá na mitocôndria, dentro da nossa célula. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter o que a gente chama de ciclo de Krebs, ou seja, o piruvato vai passar nesse ciclo, vai formar outras moléculas e essa transformação de cada uma dessas vias forma o que a gente chama de energia. E essa energia, ela nada mais é do que adenosina trifosfato, ou seja, o ATP. É a molécula que a célula utiliza para poder realizar todos os seus processos
energéticos. Então, a glicose foi transformada em piruvato, que entrou lá na mitocôndria, que sofreu uma outra transformação, e depois ela vai passar por um processo que a gente chama de fosforilação oxidativa. E olha que interessante, cada uma dessas vias que aconteceram, elas aconteceram e produziram o quê? Energia. Então, a nossa alimentação, os polímeros biológicos que a gente ingere, eles acabam entrando nas células na forma de moléculas menores para que eles possam ser degradados e gerem o que a gente chama de energia. Então, essas macromoléculas, elas são consideradas de quê? Polímeros biológicos. E o que isso importa para nós? Importa que a gente precisa entender a extensão dessa reação para que a gente possa associar isso a uma determinada patologia. Beleza? E o mais importante é que essas reações, elas só vão acontecer se elas forem mediadas por enzimas. Vocês lembram que eu falei para vocês que as reações do nosso organismo, elas precisam acontecer de uma forma mais rápida? Então essa forma de velocidade, essa rapidez, só vai acontecer quando elas forem o quê? Supervisionadas por essas enzimas. Ou seja, esse processo vai acontecer em quê? Em questão de instantes. Então, quanto mais rápido essa reação acontecer, mais rápido a célula vai produzir energia. E um ponto mais importante sobre essas reações de degradação, que elas podem ser formadas principalmente pelo quê? Ou pela remoção ou pela adição de água. Então a gente vai entender que essas macromoléculas, elas vão ser responsáveis pelo nosso metabolismo. E aí a gente vai ter dois tipos de metabolismo. Um metabolismo que eu chamo de anabólico e um metabolismo que eu chamo de catabólico. Então, esse metabolismo a gente vai compreender de uma forma melhor quando a gente estiver estudando sobre como funciona todo esse ciclo de degradação. Tranquilo? Propriamente dito, agora a gente vai falar um pouco melhor sobre o que seriam essas macromoléculas, o que são esses polímeros biológicos. Então, a gente tem algumas classes específicas que a gente faz associação desses polímeros biológicos. Um desses polímeros biológicos, que são muito importantes para o nosso organismo, são as proteínas. Essas proteínas, elas desempenham diversas funções que vão desde a estruturação do nosso organismo até a utilização na forma de um catalisador. Então, cada enzima ela vai ter uma especificidade em relação à outra. Por quê? Ela é formada por conexões. Então, cada conexão que eu formar, ou seja, a proteína ela deriva de um aminoácido, então como eu tenho alguns aminoácidos, esses aminoácidos, à medida que eu misturo eles vão formar conexões diferentes e essas conexões vão ser responsáveis pela diferenciação e a função. Então, cada função vai depender do quê? De uma quantidade e de diversas formas como essas moléculas elas se estruturam. Então, o aminoácido ele é como se fosse uma molécula pequenininha. Então, a gente junta vários aminoácidos e a gente acaba formando uma estrutura complexa que a gente denomina de proteína. Então, só para que vocês consigam entender, isso aqui é uma representação tridimensional do que é uma proteína, mas a gente vai conseguir entender o que cada ponto desse significa e por que esses pontos existem. Então, só para que vocês entendam, há uma ínfima quantidade de modulação desses aminoácidos.
Ou seja, há muitas possibilidades. Então, por conta dessas possibilidades de ter essas modificações, a gente acaba tendo modificação na função toda vez que a gente tem uma sequência diferente de aminoácidos. Outra molécula extremamente importante para o nosso organismo são os polissacarídeos. Vocês conhecem mais popularmente dito como carboidratos, ou seja, são aquelas moléculas que trazem energia aí para o nosso dia a dia. E qual que é a composição dessas moléculas? Carbono, oxigênio e hidrogênio. E essas moléculas, elas são representações principalmente do quê? De açúcares, ou seja, são substâncias que vão nos dar energia. Porém, os polissacarídeos não têm somente essa função energética, eles também têm a função estrutural. Então, quando a gente for falar sobre essa classe de compostos, vocês vão entender mais a fundo quando que eu vou ter um carboidrato que vai servir como uma fonte energética e quando que um carboidrato vai servir principalmente como uma forma estrutural. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Então a gente tem aqui o amido. O amido ele é formado por um monte de ligações de glicose. Então a gente tem muita glicose no amido. Então, ou seja, por isso que a gente considera o amido como o quê? Um carboidrato, ou seja, ele tem uma quantidade muito rica de açúcar. Então esse açúcar, quando a gente faz a ingestão dele, a gente quebra todas essas ligações e deixa só esse pequenininho azul aqui. E esse azul vai entrar para o interior da nossa célula e vai ser degradado para poder gerar energia. Outro polissacarídeo que a gente tem é o glicogênio. O que é o glicogênio? Ele é o armazenamento de energia para nós, seres humanos. Então, nós, seres humanos, armazenamos energia na forma de glicogênio e as plantas geralmente armazenam na forma de quê? De amido. Então, são componentes utilizados para o quê? Reter material energético, ou seja, para que quando o corpo entender que acabou o açúcar no sangue, ele module o quê? Principalmente a quebra do glicogênio para que a gente aumente o nível de glicose no sangue. A gente vai entender melhor como que funciona esse mecanismo de ajuste de armazenamento para glicogênio e de degradação para o glicogênio nas próximas aulas. E outra forma de carboidrato que a gente tem é a amilopectina. Então, só para vocês verem que ela forma algumas diferenciações em relação às outras cadeias. Ou seja, o que diferencia um carboidrato do outro? As conexões e a forma como eles estão tridimensionalmente espalhados, ou seja, a forma como eles estão estruturados no espaço. Então, o amido tem ligações diferentes do glicogênio e a amilopectina tem ligação diferente em relação a esses dois. Já uma molécula que vai deixar um ponto muito importante é os ácidos nucleicos, ou seja, são moléculas que estão responsáveis pelo transporte e armazenamento das informações genéticas. Porém, elas não fazem só esse transporte e esse armazenamento. Essas moléculas, elas acabam sendo alvo principalmente para a síntese de proteínas. Então, geralmente, quando eu faço a transcrição, que é a separação da dupla fita aqui do DNA, e uma célula vai se multiplicar, é onde ela começa a sintetizar o quê? As proteínas. Então, toda vez que uma célula ela vai se dividir, ela particiona o seu DNA, acontece a leitura, e a partir do momento que a gente vai fazendo a leitura e a construção de uma nova fita de DNA para acontecer a duplicação desse material genético,
a gente acaba sintetizando as proteínas, que vão ser o quê? Em especial, a parte mais importante que a gente vai ter dentro da nossa célula, pois ela que vai catalisar e modular todas as reações que a gente tem dentro da célula. Então, só para que a gente consiga ver, a gente tem ácidos nucleicos bem diferentes. Então, a gente tem o DNA, que é uma macromolécula de dupla fita. Então, ele tem dupla fita aqui, ó. Então, a gente tem uma fita e outra fita pareada. Já o RNA, ele não tem uma dupla fita, ele é somente uma única fita. Já os lipídios, eles vão ser a classe mais diferente que a gente tem dentro da organização das nossas células. Esses lipídios, eles têm uma variedade extremamente grande. E uma coisa muito importante sobre essas moléculas, que elas vão ser capazes de ser formadas a partir de quê? De carbono e hidrogênio. E alguns pouquíssimos átomos de oxigênio. E uma característica muito importante sobre essas moléculas é a insolubilidade em água. Então, quando a gente faz o armazenamento dessas moléculas, existe um transportador específico que capta essa molécula e que transporta ela dentro do interior dos nossos vasos sanguíneos. Então, só para que vocês entendam, essa é a classe mais heterogênea de macromoléculas que a gente possui. E um ponto muito importante sobre essas macromoléculas, que elas acabam sendo o quê? A constituição da membrana da nossa célula, ou seja, a membrana que protege a célula, ela é formada à base de lipídios. Então, lá na aula de lipídios, a gente vai entender qual é o lipídio que faz a composição dessa barreira que protege a nossa célula. Então, só para que vocês já tenham uma ideia, dentro dessa camada de lipídios, que a gente chama de bicamada lipídica da membrana, é ela que impossibilita que várias coisas acabem entrando e tirando os segredos que as nossas células têm. Então, não é fácil invadir uma célula. Então, você precisa romper uma barreira que é extremamente potente para que depois você consiga acessar todos os segredos que estão envoltos aí na nossa célula. E a última classe de macromoléculas que a gente tem, que são nossos polímeros biológicos, são as vitaminas. Ou seja, essas vitaminas, elas já não são moléculas tão grandes que nem as outras moléculas. Elas já são moléculas menores e elas acabam sendo o quê? Auxiliadoras. Então, elas acabam sinalizando o ponto mais importante que aquela reação precisa. Ou seja, quando aquela reação vai começar, quando aquela reação vai parar, quando aquela reação precisa acontecer de uma forma mais lenta. Porém, as vitaminas não são somente essas auxiliadoras de reações químicas. Elas também têm outras atenuações que a gente vai discutir em específico quando a gente for falar lá do sistema de hemostasia, coagulação, entre outras disciplinas. Então, só quero que vocês entendam que o quê? O papel não é somente auxiliar. Existem outros papéis que são mais importantes também. Então, a gente tem a vitamina A, a vitamina E, a vitamina K, o conjunto de vitaminas B e a vitamina C. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, essa é uma introdução para que vocês conheçam a bioquímica, para que vocês entendam que a bioquímica ela é a ciência que vai estudar os pontos químicos
e os pontos biológicos. Então ela vai unir a estrutura e a função. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.